Oi, eu sou o Paulo, fui aluno de análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC de Ribeirão Preto. Meu orientador nessa iniciação científica foi o professor Hildeberto. O título do trabalho é Modelagem de uma base de dados aberta para fins de análise de decisões judiciais. Agora eu vou começar a apresentar fazendo uma introdução. Atualmente, a ciência de dados tem despertado interesse tanto acadêmico quanto das empresas. Ela pode ser caracterizada como uma área multidisciplinar voltada para estudo e análise de dados, podendo ser estruturados ou não, para extrair conhecimento para possíveis tomadas de decisões, baseando-se nessas análises. É, São diversas as áreas que elas podem ser aplicadas, mas nesse trabalho o conceito de ciência de dados vão ter foco em uma base de dados de decisões judiciais. Essa base possui todas as decisões judiciais publicadas pelos tribunais de justiça dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Piauí, dentre os anos de 2013 a 2017. Esse projeto utilizou técnicas de jurimetria, que é em um conceito mais simples, é a junção do direito com a matemática e estatística. Utilizou dela para realizar uma série de análises que se referem ao assunto mediação e conciliação. Porém, tanto a jurimetria quanto os dados que compõem a base de dados têm potencial de aplicação em qualquer uma das áreas de direito. O objetivo geral foi modelar e implementar melhoria na base de dados para facilitar as buscas. Essas melhorias se referem à reestruturação da base, inserir campos com classificações obtidas pelo projeto, implementação de uma rede neural multicamadas para classificação e análise de decisões judiciais, que ela foi fomentada pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e também para a preparação da respectiva documentação técnica. Os procedimentos metodológicos. Esse projeto envolveu essencialmente a utilização de técnicas de modelagem de banco de dados, em especial os bancos de dados não relacional, também conhecidos como banco de dados NoSQL. Esses bancos de dados eles foram projetados para deixar mais flexível as estruturas e regras, que no modelo relacional eram um pouco flexíveis, e conseguir manipular um grande volume de dados, tendo interfaces e estruturas de simples acesso, podendo assim proporcionar muitas operações de escrita e leitura por segundo. O banco de dados utilizado nesse projeto foi o MongoDB, por conta da sua categoria e característica que transforma ele em referência, sendo que ele é muito utilizado em diversas aplicações. Ele é como eu disse, ele é um banco de dados da categoria de documentos, ou seja, ele reúne os dados em documentos de JSON, de maneira mais simples que os modelos tradicionais, que armazenam os dados em linhas e colunas. A implementação dele consistiu em 3 macroetapas. Primeiro, eu tinha que entender a estrutura atual que já tinha da base de dados. Depois disso, fazer estudos para assim conseguir elaborar e testar a expressão regulares que sustentassem as alterações. Essas expressões regulares são também conhecidas como regex, que é usada para encontrar padrão, basicamente. E a terceira etapa
colocar em prática, né, essa expressão regular, implementar ela. E vamos falar um pouco dos principais resultados. A base ela possui mais de 181 GB de informação, com 4.247.253 processos registrados, e contém também 131.199.611 publicações armazenadas, que, como eu já disse, compreendem dos anos de 2013 a 2017. E as decisões judiciais armazenadas estão estruturadas e possuem informações como dados do fórum, número do processo, conteúdo do processo, assunto, data, autor, réu e sentença. Nessa imagem podemos ver a estrutura antiga com dados fictícios no formato JSON e com a parte que foi modificada contornada em vermelho. Nesse documento é possível ver que tem o ID identificando o número do documento, os dados do fórum, o número do processo, conteúdo, a data, o assunto, o autor, a classe, o réu e a sentença. Para que fosse possível promover essa reestruturação, foram construídas as expressões para selecionar a vara, o juiz e o escrivão, que estavam contidos dentro do dado fórum. Para dessa forma, as consultas ocorrerem de maneira mais minuciosa e cada peculiaridade de cada comarca fosse atendida. Essa aí foi a expressão criada para encontrar a vara. O padrão seria começar com juízo de direito da, aí sim apareceria o número da vara e posteriormente juiz e continuaria a sentença. A expressão para encontrar o juiz já é um pouco menor, né? Que o padrão seria começar juíza de direito, aí o nome do juiz, que é onde a gente selecionaria, e continuaria com o escrivão. E a regex para encontrar o escrivão, que está aí também, começaria com escrivão judicial, e aí teria o nome do escrivão e aí seria o final da linha. E assim ficou a estrutura nova, onde foi criado 3 novos atributos dentro de dados fórum, sendo eles a vara, o juiz e o escrivão, aí contornado em vermelho. O resto da estrutura seguiu. Bom, as conclusões que a gente pode chegar, que esse trabalho fez com que ficasse mais simples e rápida as buscas das decisões judiciais, né? Porque a criação dos 3 novos atributos dentro do atributo dos dados do fórum possibilitou que apenas as informações relevantes contassem ali, que no caso foi a vara, o juiz e o escrivão do processo. Os benefícios que essa reestruturação trazem é a maior fluidez na realização das buscas do processo, com os resultados fornecidos pelas consultas realizadas mais claras, com cada parte exposta de forma evidente e padronizada, eliminando assim conteúdo sem padrão e evitando perda de tempo para identificar cada parte. Bom, aqui estão as principais referências bibliográficas utilizadas no trabalho. E é isso. Muito obrigado.